Olá, meus amores! Essa é a segunda parte comentando sobre Hexatomb. Ainda tem mais duas partes, ok? Como eu falei no vídeo passado, a gente tá dividindo em 4. Por quê? Porque assim ficaria mais fácil pra mim e ficaria mais fácil pra vocês. Espero que vocês gostem muito. Um beijo, bom vídeo. E do nada, Selbit apresenta e eu também. Cereal. Deixando o louco que matou a Sabara. Esmagador de crânios. Page. Já é mais safado do que adolescente na puberdade. Bia Mama. Múmia do Egito. Caligrafa, menino que gosta de ficar soltando lacrações e ficar coringando no meio do RPG. Coisa angelical que eu não vou conseguir fazer porque isso é muito difícil, eu não tô conseguindo fazer. Lua de sangue. Coisa que possivelmente pode ser remetida ao capiroto. Os transtornados. Os couraças. Os rins perderam no primeiro episódio. Banda mais incrível do Brasil. Sei lá quem é esse maluco, não apareceu ainda na série não. Hexatomb. aí a Bagi pergunta se pode conversar sem estar no RP. E aí o Selbit fala, pode ir. Aí eles conversam um pouquinho. E aí depois eles já voltam pro RP, porque o Selbit fala, vocês podem conversar isso depois no RP em si, usando ali a criatividade. Aí eu vou pular a parte que eles ficam discutindo as estratégias, porque eles ficam falando muita coisa. Eu acho que são uns 30 minutos deles falando sobre estratégia. Não importa, o que importa é como eles vão fazer lá na hora. O que eles decidem é, Dalmo e Henry vão ficar na base para proteger o sacrifício dele e dos psicoleiras. Ale e Franco e o sacrifício dos psicoleiras também vão ficar lá na base. Todo mundo protegendo tanto o sacrifício tanto para não morrerem lá na guerra em si. Quem vai pra guerra é Kemi, Jai, Aguiar, Labirinto, e dos psicoleiras vai ser a Sandy, o Caio e o Eloy. Nisso tudo, eles falam, bom, já decidimos tudo que a gente precisava decidir, né? Quem vai e quem fica e quem vai. Bora sair do círculo e ir, porque já tá de noite e é melhor a gente lutar lá na base deles do que eles lutarem na nossa, porque, sei lá, vantagens, né, meus amores? E aí, quando eles estão saindo, o Franco dá uma munição pra Kemi. E essa munição, ela é explosiva. E ela vai ser muito útil para um momento muito foda do Hexatomb, tá? Vai ser muito útil essa explosão. Aí a Kemi fica toda fofa, passa a mão na cabeça do Franco, isso e aquilo, papapá. O Aguiar também faz isso com o Franco, passa a mão na cabeça dele. O Eloy abraça o Franco, todo mundo fica feliz, todo mundo começa a se despedir como se todo mundo fosse morrer. Aí eles vão pro local da onde acontece a guerra. Um fato importante, boa parte vai ser da guerra. Então, como o episódio é focado nessa guerra, parte do circo não vai existir tanto, não vai ter tanto. O Selbit fala isso porque ele quer explicar que quem ficar não vai jogar tanto quanto quem estiver na guerra lutando lá, porque o foco do episódio é a guerra e não ficar no circo. Aí eles vão indo aonde vai acontecer a guerra, vulgo base dos couraças, né? E aí chegando lá, eles ouvem um barulho de motor e um carro. Eles começam a posicionar ali, né? Então Kemi vai pro fundo, Jai vai junto com a Kemi para conseguir se esgueirar. O Aguiar e o Eloy ficam prontos para atacar o carro. E o Labirinto fica um pouco mais para trás para poder soltar as coisinhas dele. O raiozinho dele, piu. E aí passa o carro e passa o Chispa atrás do carro. E aí todo mundo começa a ter uma cena tentando sequestrar o carro, matar quem tá no carro e matar o Chispa. O Jai faz uma enorme sacada, tira dados maravilhosos e consegue deixar o Chispa vulnerável, se não me engano, e sem poder enxergar. A Kemi tenta atirar no Chispa, ela atira no motor do Chispa, o que deixa ele mais lento do que ele estava antes. O Aguiar e o Eloy pulam no carro para segurar o carro, porque o Aguiar tem um arpão e aí ele preparou o arpão com uma corrente. Então ele meio que finca o arpão assim, segurando, e aí os dois ficam segurando o carro e o Chispa atrás do carro, ok? O Labirinto joga uns dados, que é labirinto mental, e aí quando ele joga, ele pode jogar para qual direção o Chispa vai. Ele cai no 1, que é a direção
pra frente, que é aonde o carro iria. Então ele bate no carro e, tipo, vai levando o carro. Mas eles estão tentando segurar. A Cindy vai pra abrir a porta do carro. Quando ela abre, ela fala, ué, mas isso não é coisa de mulher? E o Jai pensa assim, bom, isso tem uma pedra. Nisso, o Jai está na frente do carro, porque ele queria abrir o capô pra danificar o motor. Só que quando ele abre o capô, o motor não está na frente, o motor está atrás. A única coisa que tem é um porta-malas, que dentro do porta-mala tem dinamite, que eu ainda não sei como que o Jai vai usar isso, porque ela ainda não usou. Ah, uma coisa importante, a Cindy tinha colocado a máscara, então quando ela colocou a máscara, ela começou a rodopiar e cantar, e fica, tipo, mais legal de alguma forma, sabe? Ela fica mais incrível, sabe? O Eloy também colocou a máscara, e quando ele colocou a máscara, ele parecia um cachorro, assim. O Caio, eu não sei onde ele tá, né? Ninguém falou dele, ele tá em algum lugar aí. Lembra quando eu falei pra vocês que o labirinto tinha feito o Chispa bater no carro e ir com o carro pra frente? O Chispa, ele que tava controlando o carro. Quando o Chispa fez isso, o Cellbit vira pro Cerel e fala, então, vai ficar mais difícil a rolagem de vocês, porque o Chispa agora tá atrapalhando vocês a conseguir puxar o carro. E aí o cara, ele fica, tipo assim, de boca aberta, assim, tipo, ai, era pra ajudar e eu tô atrapalhando, sabe? Tipo, ele fica meio assim, e é meio triste de ver isso. A Kemi atira no motor do Chispa, o Chispa fica bem, tipo, oh meu Deus! Né? Só que ele fica falando em espanhol, porque ele é espanhol, se não me engano, ou ele é mexicano, não lembro. E aí ele corta uma parte do braço dele, e aí ele coloca dentro do motor dele, e aí ele, tipo, sai voando, assim, pro penhasco, indo pra base dele. O Jai, nesse meio tempo, antes do Chispa fazer tudo isso, o Jai entra, ele abre a porta do carro, entra no carro, corta uns fios, vê que tem um ritualzinho, percebe que quem tá controlando é o Chispa. Depois disso, ele corta algumas coisas, porém não corta o suficiente. O Aguiar deixa de segurar o carro lá atrás, vai pra frente, do outro lado, sem atrapalhar o Jai, entra e controla o carro da melhor maneira possível. O Jai termina de cortar as correntes que tinham lá do ritual que tava acontecendo. Todo mundo entra no carro e todo mundo vai em direção ao desfiladeiro para atacar os couraças. Nisso que eles estão indo, tem a parte que desce, uma entrada na esquerda e uma na direita. A Cindy bate no carro e fala, é aqui que a gente desce. A Cindy desce, a Kemi desce, as duas ficam ali numa partezinha ali que é parede e tem uma parte da esquerda, a parte da frente, a parte da direita. A Kemi fica no meio, a Cindy fica mais pra trás, ela fica na esquerda e é isso aí. O Aguiar vai e aí ele pensa, pô, poderia estourar esse portão apenas batendo. E ele fala, nada a ver, mano, nada a ver fazer isso. E aí o Eloy fala, tipo, mano, mete marcha nesses troços, pode jogar esse negócio. E aí o Aguiar fica, tipo, cara, eu vou fazer isso. E aí ele vai lá e faz, e dá certo. Tira um pouquinho de vida algumas pessoas, tipo, toma 5, 6 de dano, 3 de dano. Mas sim, coisa pouca, entendeu? Nada muito alto. E aí também é um ponto importante, quando eles batem o carro. Vocês lembram que tinha aquele cara que ele era mó grandão, uma armadura gigante? Ele também sentiu o impacto e eu acredito que isso significa que ele também perde um pouquinho de vida. Opa, bom, como é que vocês estão? Eu esqueci de falar no vídeo, quando eu tava gravando, sobre as intenções. Então eu vou colocar o vídeo das intenções que o Cellbit falou, deixar pra vocês e aí depois a gente continua, tá bom? Esqueci de falar isso, uma parte extremamente importante, eu esqueci. A gente tem uma coisa interessante. Na hora que ele entra, vocês todos escutam a mesma coisa. O som de um sino. E o céu fica completamente vermelho. A gente vai começar uma guerra de intenção. Como isso vai funcionar? Vocês todos sentem as intenções de todos vocês se compartilhando e ficando cada vez mais intensas. Mas a coroa de espinhos demanda algumas resoluções. Vocês, assim como o Dalmo e o monstro naquela vez, vocês vão poder escolher uma pessoa específica no qual vocês vão ter mais um dado de 10 toda vez que for atacar. Além disso, todas as outras pessoas além dessa, você só vai poder usar um dado, não importa o que você faça, até que a resolução seja atingida. É como se fosse um draft. E como vocês estão atacando a base deles, e você, Kemi, estourou o motor do Chispa. Então os couraças
escolhem que o Chispa e a Kemi estão numa batalha de intenção. Agora vocês podem escolher qualquer um dos couraças para a batalha de intenção de vocês. Tem disponível Escarlata, Ana, Argano, Torvo e Miasma. Brandão Vocês querem saber as intenções deles, o que os personagens querem? Sim. Certo. As intenções da Ana estão completamente conectadas com a do Aguiar. E a Escarlata tá com as intenções completamente conectadas com o Jai. É o que vocês sentem deles, vocês não precisam aceitar isso. É o que eles vão fazer caso vocês não façam. Essa confirmação foi muito Os Máscaras escolhem Eloy e Argano. Os Couraças escolhem Escarlata e Jai. Os Máscaras? Aguiar e Ana. Aguiar e Ana. Beijo, galera. É o que a Coroa de Espinhos clama. Mas se a gente ajudar alguém com os outros, a gente tem menos dados pra ajudar. Você só pode jogar um dado, a não ser que você já tenha resolvido a sua intenção. Se você já resolveu a sua intenção, a sua batalha de intenção, você tá aberto normalmente. O Eloy já pula em cima do cara, entendeu? Já chega pulando em cima. E depois o nosso querido Selbit vai falar como ele está um pouquinho mais pra frente, porque ele é um NPC, então ele não importa tanto. O Selbit fala também, quando eles entram, além de tudo isso, que tem uma grua que tá colocando os carros em locais meio estratégicos e em lugares meio aleatórios. Diferente da última vez que eles foram, que a grua só tava mexendo pra lá e pra cá, e é isso aí. Como a Kemi, ela tá lá em cima, ela tem uma grande vantagem contra o Chispa, já que o Chispa, ele é meio corpo a corpo. Uma coisa muito importante pra se contar de Hexatomb é que as artes que eles fazem é muito linda. A música da guerra é muito boa. De verdade, eu não assisti muito, assisti só as primeiras 3 horas ali no ao vivo. Cara, eu acredito que eles vão chamar o Lampião. E se eles chamar o Lampião, eu quero ver como que tudo isso vai acontecer, entendeu? É uma suposição que eu tenho. Corta pra Kemi, que ela tá lá em cima e ela quer gastar uma rodada inteira pra olhar de um outro lado lá pra ver aonde que a Escarlata tá. Porque até então eles só tinham visto a Ana, o Chispa, que tá dentro da oficina, o Sacrifício, que depois eles descobrem que tá dentro da grua, o cara da armadurona, faltam as 2 pessoas, que é a Escarlata e o marido dela. E aí, quando ela vira um pouquinho pro lado, ela olha e vê que ela está dentro de uma cabaninha junto com o marido. E que ela pretende usar o marido como fonte para os rituais dela, o que faz muito sentido. Corta pro labirinto e uma cena maravilhosa que ele coloca a máscara. Eu não tô vendo o Torvo, nem a Escarlata. A nossa hora vai chegar. Eu olho pra máscara, eu olho pro Jai, eu olho pro Aguiar. Sem espaço pra eu. Eu bato um pim-pim, eu coloco a máscara. Labirintos. Você coloca essa grande máscara de metal. Vocês veem do lado de fora esse grande sorriso que parece de carne nessa cápsula de metal. Os seus olhos, dentro do capacete, dançam pelos inúmeros caminhos desenhados e cortados no interior escuro desse capacete. Cada caminho, um deles. O som abafado da sua respiração ecoa por dentro da máscara. Você sente ela ficando eufórica, como se fosse a respiração de um animal. Você sente suas mãos tremendo de euforia e ansiedade. A sede, você sente a sede de novo. É hora de expandir o labirinto. É hora de saciar a sede. Cada caminho, uma alma absorvida. A resposta não está no final do labirinto. O labirinto é a resposta. Tantas vidas presas aqui dentro. Tantos destinos devorados. Cada sacrifício, um novo caminho. Cada alma tomada, uma nova parte do labirinto cresce. A resposta nunca esperou no final do labirinto. O que espera no final do labirinto é algo muito pior. É algo muito mais terrível. O que espera no final do labirinto é você. Você ganha mais 20 pontos de vida, mais 10 pontos de determinação, mais 10 de defesa e uma nova versão de todos os rituais. Gente, a emoção que foi assistir essa cena dele colocando a máscara não tá explicado. Ele coringando, sabe? E ele fazendo as coisinhas dele, sabe? Sim, sabe? Nossa, meu Deus. Nossa, que momento, que momento. Como diriam os héteros, ele farmou áurea para um... Ele farmou muita áurea quando ele colocou a máscara. O labirinto decide usar revelação sanguínea, que significa que ele vai meio que criar um mapa onde ele vai conseguir ver todo mundo que está dentro daquele local. Eu não sei até onde isso vai, mas ele vai conseguir ver muito. Logo, ele vai conseguir ver a base inteira dos coraças e saber onde todo mundo tá para atacar. O que vai ajudar muito na batalha, de verdade. Eu acredito que isso vai ser, tipo,
tipo, uma das coisas que vai mais ajudar. O Jai fica marcando um monte de X pra fazer o Zona dos Sussurros, então eu acho que ele gasta 2 ou 3 rodadas fazendo isso. A Ana aparece e começa a andar em direção a eles. A Cindy fica dando tiro na grua, logo ela já sabe que o sacrifício tá lá. Também tem uns negócios de intenções, que é quem fica com cada intenção. Então, eu não lembrava que eu tinha falado nisso no vídeo, e eu não tinha achado quando eu tava fazendo a procuradoria dos vídeos, eu não lembrava que eu tinha falado, e eu não tinha visto que eu tinha falado sobre isso. Então, eu só vou cortar essa parte e continuar o vídeo da onde eu tinha parado. Daqui a pouco a gente vai saber o porquê que isso é tão interessante. Depois disso, né, depois de tudo isso, depois da Ana andar, é a vez do Aguiar fazer alguma coisa. E aí o Cereal, ele fala, bom, eu quero pegar, entrar dentro do carro, eu quero atropelar a Ana. E aí o Selbit fala, bom, você não pode fazer isso, o carro vai parar antes. Aí o Cereal vira e fala assim, bom, eu quero ir e eu quero pular nela. O Selbit fala, ok. E aí ele faz isso, ele consegue fazer isso pra pular em cima dela. E aí acontece a cena, ele vai, entra no carro e vai com o carro em direção. Quando o carro tá quase chegando, ele sai do carro, pula em cima dela. Enquanto ele está pulando, ele coloca a máscara. Dirijo rápido pra caralho em direção dela. Na hora que eu vejo que o carro vai bater, eu me jogo e no ar eu quero botar a minha máscara. O carro bate, o carro bate nessa carcaça. Caralho, peraí. O carro bate nessa carcaça, você aproveita o impulso da batida e se joga pra cima dela e você vai atravessando o ar com um salto lindo e coloca a porra da máscara. Se torna um mutilador noturno mais uma vez. Isso foi muito Cara, isso foi uma formação de aura fortíssima. Você é o cara. E você segurando o machado, e o machado numa mão e a espada da Sassavara na outra. Você vai ter vantagem no próximo dado, no próximo ataque por causa disso. Eu farmei aura. Este homem farmou mais áurea do que o Jai, o labirinto junto. Ele farmou muita áurea. Meu Deus. Eu fiquei assim, gag das ideias. Eu fiquei assim, gag dela gag. Eu fiquei em choque. Eu não existi naquele momento. Eu fiquei tipo, foi isso. Eu não consegui me mexer naquele momento. Eu só conseguia imaginar o Aguiar pulando e colocando a máscara na cara da... Muito foda, muito foda. Queen demais, Queen demais. Aí a Ana tenta contra-atacar. Ela tem 2 armas, então ela tenta atacar 2 vezes. O primeiro ela erra e o segundo ela acerta. Aí o Cereal, ele fala umas palavras estranhas. O que você faz pra atacar ela de volta? Ela Você vai, tá vindo ela vai pulando, bater, ela vai bater, assim, ela vai enquanto bater com a tá massa ainda. Eu quero dar um deflect. E ele usa o machado e todo o negócio que ele quer deixar ela sangrando e depois usar a espada da Sabara pra cortar e dar mais dano nela, uma coisa assim. Aí a Ana, ela vira pro Aguiar e fala, nossa, quando você veio aqui você não era assim, você está diferente. É óbvio que ele está diferente, ele está com a máscara. É óbvio que ele vai mudar. Era meio óbvio que ele tinha uma carta na manga, bicha. É muito óbvio isso. Tipo, cara, é óbvio. Corta pra Kemi. Corta pra Kemi colocando a máscara. Nesse episódio todo mundo coloca a máscara. E isso é muito... Você quer tentar fazer alguma coisa? O que você quer fazer? Eu vou colocar a minha máscara. Vamos lá. Você não tem exatamente uma máscara, você tem faixas que você enfaixa ao redor do seu rosto. Então a primeira coisa que você faz, Kemi, é começar a enfaixar o seu rosto. As faixas se enrolam, e você começa a ir, elas começam quase a se enrolar sozinhas, deixando só um espaço para os seus olhos. Você veste o rosto vazio de um fantasma, mais uma vez. Um fantasma que nasceu para vencer, para ter mais do que todos eles, viver mais do que todos eles. Vidas previsíveis e mortes premeditadas. Você escuta os próprios batimentos cardíacos, ainda mais acelerados. Você sente o fervor, a euforia, o calafrio no estômago, a ânsia por mais. Eles nunca olharam pra você. Mesmo sem as faixas, você sempre foi um fantasma, abandonado, sozinho, mas nunca derrotado. Não importa as circunstâncias. As regras são irrelevantes. Elas não importam pra quem não existe. Eles vão sempre perder se é você que tá do outro lado do tabuleiro. É hora de vencer mais uma vez. Você ganha 20 pontos de vida, 10 pontos de determinação e uma nova versão de todos os seus poderes. E antes de você ler aí, eu já vou te avisar uma das coisas mais fortes da sua ficha. Bia, Tá, pera. com o seu disparo espiral, você consegue atirar com balas curvas. Sabe aquele filme que as pessoas atiram e a bala faz curva? Você vai puxar sua sniper com as faixas e você nega toda cobertura que não seja completa. Você tá fudido! Se você sabe onde alguém tá, você consegue acertar essa pessoa. Caralho! Mano, Que seleção! então já é melhor a porra do X você preparar. Porque eu vou comer o rabo dele, vai ser agora!
Agora os seus tiros são teleguiados. Os seus tiros, eles vão viajar. Isso é muito roubado. E aí ele fala assim, se você saber aonde está o mapa de sangue lá que ele tava fazendo pra saber onde todo mundo tava, isso vai beneficiar a Cammy, assim, estratosfericamente, num grau muito grande, mano. Num grau muito grande. A Escarlata aparece, e aí quando a Escarlata aparece, o Jai coloca a máscara. Eu vou abaixar meu capuz. Levantar no caso, vai. Levanta. Vai abaixar na minha cara agora. Abaixar é foda, né? Porque vai abaixar na tampar o seu frente. Vou rosto com o levantar capuz, então. Mais uma vez, estourando o X. E agora, tudo que é possível enxergar do meu rosto é um grande X e um enorme sorriso. E eu desapareço nas sombras, porque agora toda essa área é zona dos sussurros. Então eu vou rodar um teste de furtividade contra a Escarlata, eu imagino, pra atacar ela. Só faz uma coisa pra mim, por favor. 30. Pega a sua cartinha de apaixonada. Tem uma tira preta. Arranca ela pra mim e lê em voz alta. Lê primeiro em voz alta o que tá escrito em cima. Mano, Momento que eu Lê em vou voz me... alta a carta antes de tirar. Apaixonado. O sentimento de estar apaixonado é revigorante. Role um D8 duas vezes e receba E aí tem os números. Quantos são os números? 4 de PD e 5 de PV. Perfeito, agora tira. A soma dos dois valores se transforma em penalidade para todos os testes contra Escarlata. Tudo que você fizer contra a Escarlata, você tem menos 9. Mas eu rolo um D10 ainda por causa da intenção. Sim, mas tudo que você fizer contra ela, você tem menos 9. mano, Perfeito. que? Vocês também. Ou seja, só eu que não fude com o escapamento que vou conseguir dar dano nessa Desenho.